Olá, eu vou resolver essa questão. Seja y igual a f de x, uma função definida no intervalo menos 3 fechado a 3 fechado, pelo gráfico abaixo. Ele está referindo a esse gráfico aqui, ó. Considere a função g de menos 3 fechado a 3 fechado em R, definida por g de x igual a módulo de f de x menos f de x sobre 2. O gráfico que melhor a representa como eu havia dito, esse gráfico aqui é o y f de x. Antes de resolver, eu vou pontuar aqui alguns pares ordenados. Se eu fizesse o gráfico começasse do início, g de menos 3, olha, para ordenado no gráfico f de x, quando é menos 3, o y é igual a zero, porque está tocando o eixo x, então o y é igual a zero. Aí o y é igual a zero, o f de x é igual a zero. Aí zero menos zero é zero, dividido por 2 é zero. Aí o f de, ou melhor, o g de menos 3 seria igual a zero. Aí o primeiro para ordenado inicial seria menos 3 e zero. O x é menos 3 e o y é zero. Se eu fizesse com o para ordenado, ou melhor, fazer isso com x igual a zero, g de zero, aí observe no gráfico o f de x que ele está tocando a origem. Quando o x é zero, o y também é zero. Então, o f de x vai ser igual a zero. Aí, se eu fizesse também zero menos zero, ia dar a mesma coisa. Ia dar zero, dividido por 2, zero. O g de zero é zero. Aí também ia tocar na origem, zero, zero. Se eu fizesse com o g de 3 também toca o par ordenado no gráfico f de x, também toca no eixo x, quer dizer que o y é igual a zero. O f de x é igual a zero. Aí se eu fizesse zero menos zero, daria zero. Dividido por 2 dá zero. Aí observe que ele vai ter os pares ordenados. Início, meio e fim do f de x são iguais ao do g de x. E, de fato, as próprias alternativas, esses pontos já estão marcados. Todas as alternativas têm esses pontos. Mas a tendência do candidato é ele fazer essas pares ordenados primeiro, sem perceber esse detalhe. Para descobrir como resolver a questão é o seguinte: tem aqui a parte do gráfico que está acima do eixo x, que são os y positivos. Se eu fizesse o g de x com os valores positivos, que, ó, o f de x são os y positivos. Aí ia ser módulo de y menos y dividido por 2. Aí, módulo de y é y menos y é igual a zero. Ou seja, essa parte que está acima do eixo y, do eixo x, acima do eixo x, as imagens positivas, no gráfico g de x, todas seriam igual a zero. O y ia ser igual a zero. Então, só pode ser alternativa B
e D. Agora eu vou fazer da segunda parte do gráfico. O g de x, quando y é negativo. Quando y é negativo, as imagens vão ficar abaixo do eixo x. Aí fazendo menos y, modo de menos y, menos o y, porque o y é negativo, dividido por 2. Aí vai ficar módulo de um número negativo e fica positivo. Menos com menos, fica mais. De, fazendo a soma, o numerador dá 2y, dividido por 2 dá y. O que aconteceu? As imagens negativas do f de x vão ser positivas no g de x. Aí esse gráfico aqui, que tem esse formato com um triângulo de cabeça para baixo, ele vai ficar como se fosse um triângulo para cima. Vai ter uma reflexão, que é chamado de reflexão aqui. Aí, analisando as alternativas, só pode ser a letra B.